O Espírito de Cristo, Andrew Murray, entendendo a ação do Espírito de Deus na vida do cristão e da Igreja. O Espírito do Jesus glorificado, capítulo 5. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. João 7, 38 e 39. Nosso Senhor promete aqui àqueles que forem a Ele, dele beberem e nele crerem, não somente não terão mais sede, mas eles mesmos se tornarão fontes de água viva, de vida e de bênção. Ao registrar essas palavras, João explica que a promessa era futura e teria de esperar pelo seu cumprimento quando o Espírito Santo fosse derramado. Ele também deu a dupla razão para esta demora, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. A expressão original, o Espírito até aquele momento não fora, soa estranho. Então a palavra dado foi inserida. Contudo, se preservarmos a expressão como se encontra no original, compreendemos melhor o fato de que o Espírito somente seria derramado depois da glorificação de Jesus. Vimos que Deus deu uma dupla revelação de si mesmo. Primeiro, como Deus no Antigo Testamento, depois como Pai no Novo. Sabemos como o Filho, que desde a eternidade esteve com o Pai, entrou em um novo estado da existência quando se tornou carne. Quando retornou aos céus, ele ainda era o mesmo Filho eterno de Deus, mas não exatamente o unigênito, porque ele também se tornou agora o primogênito dentre os mortos, revestido com a humanidade glorificada que ele aperfeiçoou e santificou. Da mesma forma, o Espírito de Deus derramado no Pentecoste foi de fato algo novo. Por todo o Antigo Testamento, ele sempre foi chamado de o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor. O nome Espírito Santo não fora ainda usado como seu nome próprio. As únicas passagens do Antigo Testamento onde temos em nossa tradução Espírito Santo, em hebraico, é na verdade o Espírito de sua santidade. Salmo 51, 11, Isaías 63, 10 e 11. A palavra é usada para o Espírito de Deus, mas não com o nome próprio da terceira pessoa da Trindade. Somente no Novo Testamento o Espírito traz o nome de Espírito Santo. É somente em conexão com a obra que ele teve de fazer ao preparar o caminho para Cristo, bem como um corpo para ele, que o nome próprio veio a ser usado. Lucas 1, 15, 35. Quando derramado no Pentecostes, ele veio como o Espírito do Jesus glorificado, o Espírito do Cristo encarnado, crucificado e exaltado, o portador e comunicador a nós não somente da vida de Deus, mas também como a vida divina, unida com a natureza humana na pessoa de Cristo Jesus. É particularmente nessa condição que ele leva o nome de Espírito Santo, porque é como aquele que habita, que Deus é santo. Então a expressão o Espírito ainda não é mais bem compreendida da seguinte forma: o Espírito, no sentido de apresentar em si todos os elementos humanos do Filho encarnado, somente estaria disponível aos crentes na terra após a glorificação de Jesus nos céus. Este pensamento revela-nos o motivo pelo qual ele não nos foi enviado como o Espírito de Deus, mas como o Espírito de Jesus. O pecado não somente incapacitou nossa obediência à lei de Deus, mas também quebrou nossa comunhão com o próprio Deus. Por causa do pecado, perdemos tanto o favor como a vida divina. Cristo veio não somente para nos libertar da lei e da sua maldição, mas também para trazer de volta a humanidade à comunhão com Deus, para nos fazer participantes da natureza divina. Ele decidiu não fazer isso de forma coerciva, mas através de um agente moral livre.
Em sua própria pessoa, tendo se tornado carne, ele santificou-a e tornou-a um vaso adequado para a habitação do Espírito de Deus. Tendo feito isso na morte, segundo o princípio de que uma forma inferior de vida só pode ascender para outra superior através de deterioração e morte. Ele tanto teve de suportar a maldição do pecado, quando dar a si mesmo como a semente para frutificar em nós. Da sua natureza, tal como foi glorificada na ressurreição e ascensão, seu espírito surgiu como o espírito de sua vida humana glorificada em união com a divina, para nos tornar participantes de tudo o que ele pessoalmente executou e adquiriu de si mesmo e de sua vida glorificada. Em virtude de sua expiação, o homem ganhou agora um direito e privilégio à plenitude do Espírito e à sua habitação como nunca fora possível antes. E por ter ele aperfeiçoado em si mesmo uma nova e santa natureza humana em nosso favor, ele pode agora comunicar o que antes não existia, uma vida tanto humana quanto divina. Daí por diante, o Espírito, assim como ele era a vida pessoal da divindade, poderia também se tornar a vida pessoal da humanidade. Assim como o Espírito é o princípio da vida pessoal do próprio Deus, assim também ele pode ser nos filhos de Deus. O Espírito do Filho de Deus pode agora ser o Espírito que clama com os nossos corações: Abba, Pai. Sobre este Espírito é mais ainda verdadeiro. O Espírito ainda não era, porque Jesus não havia sido glorificado. Mas agora, louvado seja Deus, Jesus foi glorificado. Nós temos o Espírito do Jesus glorificado. A promessa de nosso versículo inicial agora pode ser cumprida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A grande mudança que houve quando Jesus foi glorificado é agora uma realidade eterna. Ele primeiro entrou em sua santidade humana, em sua carne, e depois de ter se doado a nós até a morte, ele ascendeu à destra de Deus. Então aquilo que Pedro disse aconteceu. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2:33. Em nosso lugar e em nosso favor, como homem e cabeça da humanidade, ele foi admitido na plena glória da divindade, e sua natureza humana constituiu-se como o vaso e a fonte do Divino Espírito. O Espírito Santo desceu como o Espírito do Deus homem, verdadeiramente o Espírito de Deus, bem como verdadeiramente o Espírito do homem. Ele é o Espírito do Jesus glorificado, vindo habitar em cada um dos que creem em Jesus. O Espírito de sua vida e também o Espírito da vida pessoal do crente. Assim como em Jesus a perfeita união de Deus e o homem foi realizada, e então completada, quando ele se assentou no trono e assim entrou num novo estágio de existência, a uma glória antes desconhecida. Agora também uma nova era começou na vida e obra do Espírito. Ele agora testemunha a perfeita união do divino e humano. Ao tornar-se a nossa vida, ele torna-nos participantes disso. Há agora o Espírito do Jesus glorificado. Ele foi derramado, nós o recebemos, e ele flui através e a partir de nós em rios de bênçãos. A glorificação de Jesus e o posterior derramamento do seu Espírito estão intimamente conectados. Em união orgânica vital, os dois estão inseparavelmente ligados, já que recebemos não somente o Espírito de Deus, mas também o Espírito de Cristo, que ainda não era, mas agora é o Espírito do Jesus glorificado. É como o Jesus glorificado que devemos tratar pela fé. Não devemos estacionar na fé que crê na cruz e em seu perdão. Devemos prosseguir em conhecer a nova vida, a vida de glória e poder divinos na natureza humana, da qual o Espírito do Jesus glorificado é a testemunha e o portador. Este é o mistério oculto de gerações passadas, mas agora é tornado conhecido pelo Espírito Santo, Cristo em nós. Ele pode realmente viver sua vida divina em nós e através de nós que estamos em carne.
Devemos ter o maior desejo em conhecer e entender o que significa a glorificação de Jesus, pois é por este fato que a natureza humana pode participar da vida e glória de Deus. É importante que entendamos isso não somente porque um dia veremos a Ele em sua glória e compartilharemos dela, mas mesmo agora, dia a dia, devemos viver nela. O Espírito Santo é capaz de ser para nós tanto quanto estamos dispostos a ter dele. Deus seja louvado, Jesus foi glorificado. Temos o Espírito do Jesus glorificado. No Antigo Testamento, somente a unidade de Deus foi revelada quando o Espírito era mencionado. Era sempre como o seu Espírito, o poder pelo qual Deus estava trabalhando. Ele não era ainda conhecido na terra como uma pessoa. No Novo Testamento, a Trindade é revelada. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu como uma pessoa para habitar em nós. Este é o fruto da obra de Jesus, que podemos ter a presença pessoal do Espírito Santo na terra. Em Cristo Jesus, a segunda pessoa, o Filho veio para revelar o Pai, e o Pai habitou e falou através dele. De semelhante modo, o Espírito, a terceira pessoa, vem revelar o Filho, e nele o Filho habita e trabalha em nós. Esta é a glória na qual o Pai glorificou o Filho do homem, porque o Filho glorificou a ele. Em seu nome e através dele, o Espírito Santo desce como uma pessoa para habitar nos crentes e tornar o Jesus glorificado uma realidade presente. É ele de quem Jesus falou quando disse: quem nele crê jamais terá sede, mas terá rios de água viva fluindo dentro de si. Somente isto satisfaz a sede da alma, tornando-a uma fonte que vivifica a outros. A habitação pessoal do Espírito Santo, revelando a presença do Jesus glorificado. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mais uma vez, a chave para todos os tesouros de Deus é crer nele. É o Jesus glorificado que batiza com o Espírito Santo. Todos os que anseiam pela bênção completa, aqui prometida, devem apenas crer. De acordo com as riquezas de sua glória, Deus opera em nós. Ele deu o seu Espírito Santo para que tenhamos sua presença pessoal na terra e dentro de nós. Pela fé, a glória de Jesus nos céus e o poder do Espírito em nossos corações tornam-se intimamente ligados. Fé é o poder da natureza renovada que abandona o ego e cria espaço para o Cristo glorificado. Pela fé em Jesus, curve-se em quieta rendição a Ele, plenamente certo de que, conforme você espera nele, o rio fluirá. Oremos. Bendito Senhor Jesus, eu creio, ajuda-me em minha pequena fé. Como autor e consumador da nossa fé, completa a obra da fé em mim. Ensina-me, eu oro, com uma fé que entra no desconhecido para perceber o que é a tua glória e qual é a minha parte nela mesmo agora, de acordo com a tua palavra. A glória que tu me deste, eu dei a eles. Ensina-me que o Espírito Santo e seu poder são a glória que tu me dás, e que o Senhor deseja que eu manifeste tua glória, regozijando em sua santa presença na terra, em sua habitação em mim. Ensina-me acima de tudo, bendito Senhor, não somente a manter essas verdades em minha mente, mas no mais profundo de meu ser, esperar em ti para ser cheio do teu Espírito. Glorificado Senhor, eu agora mesmo me curvo diante da tua glória em humilde fé, que a vida do ego e da carne seja humilhada e pereça enquanto eu adoro e espero em ti. Que o Espírito da glória torne-se a minha vida, que a sua presença quebre toda a confiança em mim mesmo e crie espaço para ti. Que toda a minha vida seja de fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém. Resumo. Primeiro, em Cristo houve um estado exterior humilde como servo que antecipou seu estado de glória como rei. Foi sua fidelidade no primeiro que o levou ao segundo. Que cada crente que anseia participar com Cristo em glória, primeiro siga fielmente a Ele em sua negação do ego, então o Espírito irá, no devido tempo, revelar a glória dele.
Segundo, a glória do Cristo foi para ele mesmo fruto de seu sofrimento, a morte na cruz. À medida que eu entro na morte de cruz, em seu duplo aspecto, Cristo sendo crucificado por mim, eu sendo crucificado com Cristo, é que meu coração será aberto para a revelação pelo Espírito acerca do Cristo glorificado. Terceiro, não é somente em ter maravilhosos pensamentos e visões da glória de meu Senhor que me satisfaço, mas com Cristo mesmo glorificado em mim e em minha vida pessoal, por meio de um poder divino e celestial unindo sua vida em glória com a minha vida. É somente isto que pode satisfazer o seu coração e o meu. Quarto, novamente digo, glória a Deus. Este Espírito, o Espírito do glorificado, está dentro de mim. Ele governa todo o meu ser. Por sua graça, mortificarei a vida do ego e do pecado, e nele esperarei e adorarei, na confiança de que ele tomará plena posse de mim e glorificará meu Senhor através de mim. Fim do capítulo 5.